que é tão difícil despertar da consciência? Por que muitas pessoas preferem ficar dormindo do que tirar a venda para a realidade? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso, despertar da consciência. Eu tive pensando, refletindo sobre as coisas, sobre a vida, sobre as pessoas ultimamente estão muito assim. E eu estava pensando, por que as pessoas elas preferem ficar no engano, preferem achar que esse mundo, que essa matrix que a gente vê, essa, esse espelho, vamos dizer assim, de uma realidade, é aquilo ali, da onde a gente veio, da onde a gente, de onde eu vim, para onde eu vou, sabe? Do que eu, por que eu fui feita, por que me fizeram. Então são coisas que acho que as pessoas, não sei se por conta da vida, preferem ficar alienadas e não questionam. Aí eu estive pensando sobre isso, e até do meu caso, porque eu acho também que tudo, para todas as pessoas, elas têm um determinado tempo. Porque despertar exige muita coragem. Eu já falei no vídeo anterior, mas eu acho interessante reforçar esse assunto, porque exige muita coragem da gente, exige a gente enfrentar a nossa sombra, os nossos medos, os nossos defeitos, encarar a realidade, sabe? É muito desafiador. Eu mesma, quando comecei a. Ontem mesmo eu estava pensando, eu comecei há um ano, já tem um ano que eu estou estudando, um ano desde que eu conheci o professor Hélio Couto, e venho nessa que eu chamo de loucura, é uma verdadeira loucura. Comecei com uma coisa e fui descobrindo outras e outras coisas, universo, mecânica quântica, sobre, sobre sobre paradigma, crença e muitas outras coisas que deu um na minha cabeça. Então, assim, não é só simplesmente a gente ver um vídeo, não é só simplesmente a gente ler um livro. A gente tem que se aprofundar, estudar, buscar conhecer cada dia mais. E eu não vou mentir para você não, porque despertar, ela dá trabalho. Quando a gente escolhe, quando passar por esse processo de despertar da consciência, dá trabalho, porque exige da gente estudo, exige da gente muita coragem, como eu falei, da gente enfrentar que nós somos praticamente assim, nós somos assim um grão de areia num oceano de informações, de coisas que foram omitidas para a gente ao longo da história, que foram ocultas com o intuito de controle, com o intuito de manipulação. Então, exige muito da gente. E eu refletindo sobre a vida, refletindo sobre as coisas, eu cheguei numa conclusão. Como eu sempre falo, eu não sou dona da verdade, eu não sei de nada, eu acho que isso aqui tudo é uma loucura. Mas é interessante a gente falar, compartilhar, como eu compartilho aqui, o que eu estou descobrindo da vida. Primeiro ponto que eu acho é que exige muita coragem. Exige coragem de você reconhecer que tudo que foi construído, tudo que foi falado, tudo que a gente acreditava, isso tudo nem sempre são verdades, nem sempre são verdades. E você cair a ficha de que nem que tudo que você sabia tinha um paradigma de vida não era aquilo, então, é assim, é assustador, não vou mentir para você. E quando você descobre muitas coisas, muitas informações, você vê muitos autores confiáveis, porque tem muita gente aí oferecendo milagres disfarçados de perda de tempo. Eu já falei sobre isso aqui, tem um vídeo meu falando sobre isso no canal. Então, a gente precisa ter feeling para reconhecer o que realmente as pessoas que querem nos ajudar e as pessoas que simplesmente vão tomar o nosso tempo não vai ajudar em porcaria nenhuma. Então tem muito conteúdo gratuito, tem muita gente dando feedback legal, sabe, de livros, de coisas muito legais para a gente poder explorar, para a gente estudar. E aí vai para o segundo ponto, porque o primeiro ponto é a questão da coragem, da gente reconhecer que, poxa, nem tudo estava certo e você se despide de certo orgulho também, de certo um orgulho, sabe, de reconhecer que nem tudo estava certo, que muita coisa
foi oculta, então você precisa ver que, tipo assim, você não sabe de nada, então tem que correr atrás. E aí cai no segundo ponto, que muita gente acho que acaba na preguiça, que é estudar. Gente, demanda estudo. A gente tem que estudar. Hoje eu entendo que o professor Hélio Couto falava: estuda, estuda, tem que estudar, estudar e estudar. Mas é verdade, estudar, estudar, estudar. Hoje eu estou indo para um outro patamar de estudo. Eu sou muito grata ao professor Hélio Couto, faço uso da ferramenta da ressonância harmônica, quero continuar fazendo, estou na segunda onda, breve vai sair vídeo, quando finalizar a segunda onda, sobre esse relato desse processo da segunda onda. Então, mas só que o professor Hélio Couto, ele chegou, bagunçou tudo, trouxe muita coisa nova na minha cabeça, só que Patrícia, parece que eu sinto que eu quero mais, que parece que o professor Hélio Couto já não consegue, não vou dizer nutrir essa minha necessidade nesse momento. Então, eu tenho em busca de outros autores que eu descobri. Tem o professor, acho que é Laércio Fonseca, o Jean Valjean, que eu já falei aqui, o professor Laércio Fonseca é um recente que eu tenho ouvido, que, nossa, gente, uma coisa assim, fora da curva. Alguns livros que eu tenho procurado ler, eu tô lendo um que é o da Rui Shinoyara Shinadora, eu vou falar o nome certinho aqui depois. Ele é em inglês, então como eu não falo inglês, o que eu faço? Pego aquele trecho, traduzo e estou lendo. Então tá demandando um pouquinho de tempo e por conta da rotina, mas assim, dá trabalho você ter que buscar informação, porque você não pode pegar a primeira fonte que está falando ali, não, isso ali. Igual que o professor Hélio Couto também falava, para a gente estudar e pôr à prova tudo o que ele falava. E que muitos que eu assim acho de uma humildade fantástica. O Jean Valjean, ele fala sobre isso. Ele fala assim, eu não sei de nada, busque informações, eu não sei se eu tô certo, se eu tô louco. Então, assim, estimula a gente a procurar. E quando você vai lendo uma coisinha aqui, lendo uma coisinha ali, você vai vendo que muita coisa é praticamente assim, são contextos diferentes, mas que no final é a mesma coisa, sabe? Remete à mesma ideia. E aí você passa a entender que, por exemplo, a Bíblia, até a própria Bíblia, que foi escrita, né, na época, ela tinha uma linguagem para a consciência das pessoas daquela época. E hoje eu vejo muitos cristãos, né, evangélicos, e eu posso falar porque eu sou uma ex-evangélica, eu tenho propriedade para isso, e hoje eu consigo entender como que é assim primitivo o cristianismo aqui no Ocidente. Hoje eu consigo entender isso, mas eu não tenho muita base para falar sobre isso. Mas pelo pouco que eu tenho, eu vejo que é uma coisa muito primitiva, sabe? E com um certo tom manipulatório. Você me perdoa se você é cristão e está vendo isso, mas eu, como cristã, hoje eu vejo isso. E aí me dói até o coração por ver, sabe, muitas denominações, muitas igrejas fazendo, sabe, muita coisa errada com fiéis. Com os fiéis, com as pessoas que estão ali puramente para buscar Deus. E aí você vai vendo assim, sabe, uma organização que me dói, me dói. Mas a gente vai comentar isso melhor num outro vídeo. Então, exige esforço, exige estudo, sabe? E ela destrói. Quando você vai se aprofundando, destrói todas as ilusões, todo o mundo que você conhecia, tudo aquilo que você achava que sabia, que achava que era certo, se destrói, se desfaz. Eu falo assim, me dá até uma certa emoção, porque a gente vê como a gente fica preso à narrativa de outras pessoas e não procura saber, não procura se aprofundar. E tem muita gente que, principalmente cristãos, que estão aí dentro da igreja, dentro de uma denominação, como eu, sabe? Com aquela coisa de querer questionar e não pode, porque é pecado, porque vai para o inferno. Gente, eu tinha muito medo disso. Quando eu comecei, até nos meus estudos iniciais, assim, no início, eu me senti péssima.
achando que eu fosse, sabe, direto para andar de baixo. E eu me senti muito mal em relação a isso. Então foi uma coisa que foi sendo desconstruída. Então quebra muita coisa, sabe? Cai muita máscara quando você começa a ver que o jogo é outro, é diferente. Então no final disso tudo, eu acredito que muita gente, ela prefere viver na Matrix, sabe aquele filme Matrix? Acreditar que aquilo é isso mesmo, porque dá muito trabalho. Não é para qualquer um, como eu disse. Mas eu vou te falar que é libertador, porque parece que você vai tirando amarras, correntes que ficaram em você a vida toda. Eu imagino um ser humano, assim, quando a gente nasce, aí vem sociedade, vem a religião, vem governo, vem crença da família, e tudo vai te amarrando. É assim que eu me imaginava. E a cada novo entendimento, a cada coisa nova que eu vou aprendendo, é como se fosse corrente soltando. Muitas correntes saíram de mim, graças a Deus, mas ainda tem muitas que precisam sair. E exige muita coragem. Coragem para a gente reconhecer que tudo, quase tudo à nossa volta foi uma ilusão. Uma ilusão do meio, das crenças, da sociedade, de tudo que eu já falei aqui. Então, hoje eu acredito que é isso. Então, por que não só eu, mas outras pessoas fazem vídeos falando sobre isso? Para a gente conseguir levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Para que as pessoas, elas despertem, elas lembrem, comecem a se lembrar da sua origem, da sua fonte. Comece a reconhecer que tipo assim, que sabe, que nem tudo é o que parece, que tem mais, entendeu? Então, se você, de alguma forma, essa mensagem chegou até você, te impactou, coloca aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, dá um like, que isso é importante para que esse conteúdo ele ganhe mais espaço, alcance o maior número de pessoas. A gente precisa fazer com que o maior número de pessoas saiam dessa bolha, dessa teia de manipulação, de domínio e comecem a despertar, tá bom? Beijo da Paty.